Porque eu acho que o Bold é o irmão que virou Vanny e não o Garrick ou qualquer outra pessoa que as pessoas estão achando. Nem o Eric, nem o Brennan. Primeiro ponto que me pega muito é porque o Zayden fala que foi alguém que tava com ele durante os últimos 5 meses, que sabia de tudo que ele passou, do tanto que ele não queria aquilo e do tanto que ele lutou pra reverter aquela situação. Então, tem que ser alguém que descobriu desde o começo. Porque esse livro eles passam num período muito curto de tempo. Então, não pode ter sido nenhum dos amigos da Violet que descobriram depois, como o Ridoc ou o Sawyer. E o Eric não sabia, gente. Então não tem como ser ele. A Rebecca falou pra prestar atenção em quem não tava no final. E quem tava desaparecido eram 4 cavaleiros. O Zayden, o Garrick, o Bodhi. Eu acho que o quarto eles estão falando do Eric. Então as únicas pessoas que sobram seria o Bodhi e o Garrick, que são os que estavam com o Zayden desde o começo, que o Zayden chamaria de irmão. Ele não chamaria o Eric de irmão. E também não chamaria o Sawyer ou o Ridoc. Então, pra mim, ou é o Bodhi ou o Garrick sobra. Só que o Garrick, pra mim, ele tá com os ovos. Ele pegou os ovos porque ele tinha um plano e levou os ovos. E aí, sobra o Bodhi. Por que eu acho que é o Bodhi? Por quê? Primeiramente, o Zayden começou a proteger muito ele depois que o Zayden virou Duque. Ele sabia que ele podia morrer a qualquer momento, que ele poderia virar um Vayne a qualquer momento. Ele não queria que Tyrandor voltasse pras mãos do rei, e o rei ia deixar uma pessoa que não era da família dele sendo Duque. Ele não queria isso. E aí, então, e o Bodhi, ele não gostou nada disso. Toda vez que o Zayden tava protegendo ele, que o Zayden ia com o pessoal fazer alguma coisa e ele falava pro Bodhi ficar, ou pra ficar num lugar que ele tivesse mais seguro, ele ficava puto da vida. E aí, a Imogen viu o Bodhi de 4 na praça da cidade lá de Draytor, eu não lembro se era essa cidade, de 4 vomitando. E se ele não tivesse vomitando, se ele tivesse canalizando magia que não é dele? Porque o dragão dele tava todo fudido. Ela mesma falou que o dragão dele tava com um corte na riga por causa do Vayne. O Vayne tacou fogo nele, o dragão dele tava completamente fudido. Então ele faria isso pelo dragão dele. Até porque se o dragão dele morrer, ele ia morrer. Tem esse negócio do casamento que me pega muito. Por quê? O Zayden nunca casaria com a Violet se o Bodhi ainda estivesse lá pra poder ser o Duque, entendeu? Então, pra mim ele casou com a Violet porque o irmão era o Bodhi e Tyrandor ia voltar para as mãos do rei. Então ele não queria isso, então ele casou com a Violet porque pelo menos lá ele poderia continuar lá sendo duquesa. Porque o Bodhi não tava mais lá. Porque primeiramente, eles têm um plano. Na minha cabeça, todas as minhas teorias giram ao redor de que eles têm um plano. Era parte do plano. Porque ele não casaria com a Violet sabendo que ele iria embora. E ela não casaria com ele sabendo que ele iria embora. E ele não confiaria em ninguém mais, além do Bodhi, que é a família dele, sangue dele, pra cuidar de Tyrandor, se não fosse ela. Porque ela virou família dele, a ligação deles é mais forte do que a ligação de sangue. Então, pra mim, é o Bodhi. Por causa desses fatos. E é isso. Se alguém tiver alguma outra ideia, gente, manda, porque o que mais tem na minha cabeça ultimamente é teoria.